Bom, hoje eu escolhi um tema para a gente estudar junto. Hoje é o sábado de mordomia. E eu escolhi sobre um assunto que é um assunto bastante comentado, tanto entre a gente, nas redes sociais. É um assunto que tem dado até polêmica. A Bíblia, ela é confiável hoje? Sendo que ela foi escrita há tantos anos atrás, ela ainda é confiável hoje? Os ensinos da Bíblia não seriam tão ultrapassados para o século XXI? Ensinos que foram escritos há tantos anos, será que não estão ultrapassados? Será que na Bíblia não existe assim, alguma coisa que já está vencida, igual leite de caixinha, que tem um período que é para os antigos, que é para os judeus, que é para a época de Adão e Eva, que é para a época tal, mas para a gente hoje é diferente? Será assim que a Bíblia ela deve ser vista? Será que a Bíblia ela é um livro de tempos definidos? Essa passagem é para o século XVIII, essa é para o XIX, essa aqui é para o XXI, essa daqui é para a época de Jesus. Seria isso? Jesus ele disse que a Bíblia ela é eterna. Ele fala que passa o tempo, caem as folhas, passam as estações, mas a palavra é eterna. Então a Bíblia não tem data de validade. O que está escrito aqui é para todas as gerações. Muitas coisas a gente lê na Bíblia e fala, era para os judeus, tá? Mas Adão e Eva não eram judeus e também obedeciam. Então é uma prova de que tudo que tem na Bíblia é para todas as gerações. Mas eu pergunto para vocês, diante de um mundo corrupto, um mundo de grande corrupção, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, dentro das igrejas a gente também vê corrupção. É só ligar os jornais, que vocês vão ver lá padres que furtaram tanto dinheiro do caixa, pastores que roubaram tanto dinheiro do caixa, irmãos fiéis que roubaram, que desviaram. Vê nos noticiários, é o que mais tem é desvio de dinheiro santo que era entregue na igreja. E eu pergunto para vocês, de milhões de dinheiro extraviados, milhões, gente, a gente está falando de milhões de dinheiros que são extraviados pelos pastores, pelos membros de igrejas, pelos líderes. Ainda assim devemos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas? É isso que nós vamos estudar hoje. Hoje eu quero falar sobre algo que vai além do dinheiro. Eu quero falar sobre confiança, gratidão e compromisso com Deus. Eu quero falar hoje sobre dízimos e ofertas, que não são apenas números ou valores que colocamos nos envelopes ou devolvemos em aplicativos. São declarações de fé que dizem: Senhor, tudo que tenho vem de ti, e confio em tu, porque tu és o meu sustento. Hoje eu quero falar para vocês sobre os dízimos e ofertas que o Senhor nos pede ali na Bíblia. Quando somos fiéis, não estamos apenas obedecendo a um mandamento, estamos participando da obra de Deus e dizendo que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, vamos falar com Deus por meio de uma oração agora, porque eu sei que Deus tem muito para nos ensinar em relação à fidelidade. Oremos. Deus querido, nosso Pai Celestial, nesse momento vamos abrir a Tua Palavra. Vamos estudar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor toque nos nossos corações, para que a gente possa compreender qual é a Tua vontade para nós. Eu oro, ó Deus, para que os budistas conheçam Jesus Cristo. Eu oro para que os judeus conheçam Jesus Cristo. Eu oro para que os muçulmanos conheçam Jesus Cristo. Mas eu oro para que os cristãos conheçam Jesus Cristo e a vontade dele para a nossa vida. Fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. De primeiro eu quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz porque vocês estão aqui na casa do Senhor, escolheram o melhor lugar para estar. Então vamos agora, Bíblia aberta, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Primeira pergunta, que ordem nós temos de Jesus
Não é nenhum pedido, porque quando a gente faz um pedido, a gente tem a escolha de fazer ou não, mas quando é uma ordem, você não tem escolha, você tem que fazer. Então, que ordem nós temos de Cristo com relação à pregação do Evangelho? Abrem suas Bíblias no livro de Marcos, lá no Evangelho. Eu quero que todo mundo faça a Bíblia funcionar aí, gente, porque nós não iremos falar nada por nós mesmos, vamos deixar que Deus fale. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, e o verso 15. Olhem qual a ordem que Jesus diz. E disse-lhe Jesus: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Qual foi a ordem que Deus deu? Vão por toda Formosa. É isso? Vão por toda Brasília? Vão em São Paulo? Jesus diz: vão por todo o mundo. O mundo. Entenda essa passagem. Jesus disse para você ir a todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem. E como você vai cumprir essa missão? Como que você vai a todo mundo? Ah, mas eu já prego o evangelho aqui em Formosa. Mas não está escrito Formosa. Está escrito para você ir a todo o mundo. Se você for a toda Formosa apenas, está contra a vontade do Senhor. Você tem que ir a todo mundo. Então, como que você vai a todo mundo? Por meio dos seus dízimos e suas ofertas. Porque os seus dízimos e as suas ofertas, enquanto você está aqui, Ele está aí. Enquanto você doa aqui, o Evangelho vai ser pregado lá. Então, a ordem de Jesus é que a gente vá a todo mundo. É uma missão geral. Precisamos ir. Segunda pergunta. Quando somente virá o fim? O fim virá depois da Terceira Guerra Mundial? O fim virá após a próxima pandemia? O fim virá depois de uma crise econômica vier sobre o mundo e deixar todo mundo pobre? Quando virá o fim de todas as coisas? Quando será permitido que o fim venha? Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Mateus. Volte aí um pouquinho mais. Mateus, capítulo 24. Verso 14. Mateus 24, 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Novamente o evangelho sai daqui de Formosa. Novamente o evangelho sai do Brasil. Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então pode vir milhares de pandemias, o mundo não vai acabar. Pode vir a Terceira Guerra Mundial, o mundo não vai acabar. Pode vir a maior crise econômica da história desse planeta, o mundo não vai acabar. O mundo não acaba com coisa ruim. O mundo acaba com uma bênção. O evangelho sendo pregado a todo o mundo. Irmãos, se você tem pressa de que Jesus volte, você precisa participar dessa pregação do evangelho em todo o mundo. Enquanto o mundo todo não for conhecedor do evangelho, o mundo não vai acabar. As pessoas vão acabar, as cidades vão acabar, mas o mundo, a gente vai continuar aqui sofrendo. Ou seja, Jesus quis dizer, enquanto a gente ficar retendo os dízimos e as ofertas, que é o dinheiro que deve ir pregar o evangelho, vamos continuar aqui no mundo. Vocês vão continuar orando. Ó, Jesus, venha logo. Abrevie o tempo. Jesus, a gente não aguenta mais. Mas o dinheiro que ajuda no evangelho está no teu bolso. Vamos morrer no mundo e não vamos ver Jesus voltando. O evangelho, ele precisa ser pregado em todo o mundo, irmãos. Então, para que Jesus volte, a gente precisa
tirar do bolso aquilo que você está segurando aí. Seus dízimos e suas ofertas. Porque ele é o único meio que pode alcançar o mundo todo. Porque a gente não pode ir no mundo todo. Próxima pergunta. Para que devolvemos dízimos e ofertas? Para quê? Vamos então abrir agora a Bíblia no livro de 1 Coríntios, Novo Testamento ainda, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Irmãos, essa é uma das finalidades do seu dízimo e da sua oferta. É patrocinar, é pagar, é cuidar daqueles que pregam o Evangelho. Pessoas que pregam, que decidiram viver do Evangelho, elas se sustentam dos dízimos e das ofertas. Isso foi estabelecido lá no começo do mundo, quando Jesus separou a tribo dos levitas. Os levitas não podiam vender Avon, os levitas não podiam vender Jequiti, os levitas não podiam abrir padaria, nem comércios, nem vender roupa, nem vender sapato, nem vender churrasquinho, porque eles eram sustentados pela obra do Senhor, pelo dinheiro da obra do Senhor. E é assim que deve ser. Mas o que a gente tem visto hoje no mundo? Pastores, pessoas, padres, pessoas que dizem viver do Evangelho, mas elas abrem outras coisas, elas têm lojas de açaí, elas têm lojas de carro, elas vivem do dinheiro do dízimo e da oferta, mas elas também montam seus negócios. Abominação ao Senhor. Então, quem vive do Evangelho, ele se sustenta do Evangelho. Então, o nosso dinheiro, ele é entregue, como foi entregue aqui hoje, olha. Hoje foi entregue os nossos dízimos e as nossas ofertas para sustento da obra, para pagar os nossos pastores, para pagar os missionários que, enquanto você está sentado aqui, eles estão nas missões por aí. Estão em até países que correm risco de morte. Marisa, mas como que eu vou devolver um dinheiro sabendo que os líderes religiosos estão desviando? A gente observa aí cada líder religioso com uma casona, um carrão. Cada dia eles estão cada dia mais ricos. Como que eu vou devolver meu dízimo para uma igreja, para líderes religiosos que estão desviando o dinheiro? O problema é deles. O roubo é eles. É eles que estão roubando, não você. Qual é a sua missão? A sua missão é devolver. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui ninguém paga dízimo. Eu estou pagando meu dízimo. Gente, a gente não paga Deus. A gente não está pagando Deus pelas bênçãos. Ninguém paga dízimo. A gente só devolve aquilo que a gente já recebeu. E não interessa, não importa se aqui nessa igreja ou se em outras estão desviando dízimos, se estão roubando, se estão aumentando seus patrimônios. A minha função é ser fiel ao que Deus ordenou. Ele disse aqui, levem seus dízimos, levem suas ofertas, porque a gente precisa sustentar os levitas. A gente precisa sustentar aqueles que estão decididos a viver do Evangelho. Então, eles não podem ter nenhuma outra função. Eles não podem vender nenhuma outra coisa. Se você conhece algum líder religioso que está vendendo coisa, vendendo revista, vendendo, é errado. Porque Jesus deixou bem claro que quem prega o Evangelho, ele vive do Evangelho.
Então é a gente que o sustenta. E aqui diz mais: que parte da nossa renda, então, reservou Deus para ele? Que parte do seu salário pertence ao Senhor para a pregação do Evangelho? Quanto você precisa doar para a pregação do Evangelho? Tudo. Sim. Se você quiser doar tudo, você pode doar. O que a viúva doou? Ela doou uma parte da moeda que ela tinha ou a viúva doou tudo que ela tinha? Respondem? Tudo. Ela decidiu doar tudo. Mas você decidiu doar tudo? Não. Marisa, eu não decidi doar tudo porque eu tenho minhas coisas para pagar. Beleza. Mas tem uma parte que você não pode ficar com ela, porque essa realmente pertence ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos que do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que há. Então é tudo dele, gente. Tudo dele. Tua casa é dele, teu carro é dele, as roupas que tu tem é dele, o que tu está vestindo aí é dele, tudo é do Senhor. Já sabemos que é tudo dele. Mas ele fala assim: filho, como eu sei que você precisa se sustentar, porque é eu que te sustento com os bens que eu te dou, eu vou provar a você. Uma partezinha disso aí vai ser meu. Você não pode mexer. Esse você me devolve, que é essa parte que você vai trazer para a igreja para poder sustentar a missão. Que parte é essa? Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico. Vamos lá na época dos levitas, quando Jesus instituiu os levitas para a pregação do Evangelho. Vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, verso 30 a 32. Levítico 27, do 30 ao 32. Diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Dízimo, a palavra dízimo vem de 10. 10. Então, de toda a sua renda, 10% pertence ao Senhor. Do seu rebanho. Rebanho, Marisa? Está escrito. Do seu rebanho, 10% do rebanho pertence ao Senhor. Dos seus frutos. Frutos? Sim. Pomares, aquilo que você colhe, 10% também pertence ao Senhor. Então, ou seja, as primeiras mangas que começarem a dar, tire o dízimo delas. Está escrito aqui, ó. Comprou gados, os gados começou a reproduzir, o valor dos primeiros gados também deve ser devolvido ao Senhor. Tá, mas eu não tenho gado, eu não tenho pomar. Então vai o teu salário, porque aqui diz que toda a tua renda pertence ao Senhor. Então, do teu salário, 10% é do Senhor. Então, se é do Senhor, tu podes mexer? Não. Se é do Senhor, você pode fazer compromisso com Ele? Não. Irmãos, se eu recebo R$100, eu não posso fazer compromisso com R$100, porque está escrito que 10% é do Senhor. Então, de R$100, o meu compromisso é R$90. Quanto que você recebe por mês? R$90, porque 10 é do Senhor. Não nos pertence, está escrito aqui. E eu fico pensando, sabe?
como o ser humano se tornou egoísta. Porque tudo o que ele recebe, ele acha que é dele. E ele usufrui de tudo. E sabe o que acontece no fim do mês? O dinheiro não deu. Não rendeu. A situação dentro de casa piorou. Gente adoeceu. Perderam emprego. Quebrou a geladeira. Estragou o liquidificador. Eu vejo isso quando eu não estou sendo fiel ao Senhor. Você pode até ter gastado todo o dinheiro, mas você vai ter um prejuízo na sua televisão, que vai queimar na geladeira, porque o Senhor disse que o que é dele não se deve tocar. Sua vida não prospera. Você pode até construir muitas coisas, mas sempre vai ter um prejuízo. Eu vou contar uma história para vocês, eu vou contar a minha. Vou contar da vida dos outros não, vou contar da minha, para vocês verem como Deus repreende e castiga aqueles que Ele ama. Quando eu vendi a minha casa em Brasília para comprar a minha casa aqui em São Sebastião, na época eu vendi por 7 mil. E eu pensei assim, não, eu não preciso dizimar, porque eu estou apenas trocando a casa. Olha o pensamento quando o diabo entra. Eu não preciso dizimar, porque eu estou pegando só o dinheiro de lá e trocando por um dinheiro de cá. Então, irmãos, eu não dizimei o dinheiro da casa. O que acontece? Eu peguei o dinheiro, comprei a minha casa aqui, e um outro valor, eu comprei um carro. Eu comprei um carro que era um Passat na época. Irmãos, não deu 3 meses. Não deu 3 meses. Eu lá toda feliz, né, achando que tinha feito um ótimo negócio. Eu troquei a casa lá, comprei um daqui, comprei um carro. Olha, eu nem tinha carro, gente. Eu comprei uma casa, comprei um carro e ainda comprei um tanquinho. Fiquei feliz da vida. Olha, o carro, na época, gente, era tudo muito barato, né? Era tudo muito barato. Eu vou contar uma coisa, gente, essa eu me emociono, dá vontade de chorar, mas Deus me deu uma lição. Com 3 meses, o carro deu um problema que não andava para nada. Lá foi nós comprar peça para esse carro. Com outro mês, o carro dava um problema que tinha que empurrar. Depois, furou o carro. Gente, eu nunca tive tanto prejuízo nesse carro. E aí, por fim, 2 ruas depois da minha casa, abriu uma oficina. E aí, gente, eu peguei esse carro e eu levei nessa oficina. E o rapaz falou assim, daqui a 2 dias eu devolvo o seu carro arrumadinho. Eu falei, beleza. Deixei o carro lá. 2 dias depois eu fui lá buscar o carro. Acerta aí, o que vocês acham que aconteceu? O homem não mora lá, nunca mais voltou, ainda levou meu carro. E o valor do carro era o valor do dízimo que eu tinha que ter devolvido. Gente, de 7 mil que eu vendi a casa, eu comprei o carro por R$700 na época. E o tanquinho. Graças a Deus, Deus não queimou o tanquinho, que eu tenho que voltar. Mas o carro tinha o valor do dízimo. Eu não estou mentindo. Está aqui minha mãe que não deixa mentir, que roubaram meu carro. E nunca, irmãos, nunca achei. Eu dei ocorrência policial, eu não sei o quê, eu fui. Nunca achei o dízimo que pertencia ao Senhor. Não prospera. Não prospera quando a gente mexe naquilo que é do Senhor. Você pode usufruir, você pode estar lá feliz na beira da praia, pode estar viajando, curtindo o dinheirinho que é do Senhor. Olha a vida para você ver que Ele cobra. Porque aquilo que é do Senhor não se mexe. Na verdade, tudo que é sagrado não se deve mexer. E eu tirei essa lição. E aí, gente, e parece um estalo. Quando eu fui lá, que o carro... Olha como que o Espírito Santo fala. Quando eu fui lá, cara, que eu vi que o homem não morava lá e que o carro não estava, a primeira coisa que veio, você não dizimou. Eu estou contando essa história 26 anos atrás. Aí, ó. E eu tenho até hoje para relatar uma lição que eu aprendi. Não mexa no que é do Senhor. Então, não importa se o pastor vai roubar, se o padre vai roubar, quem vai roubar, não importa, devolva. Porque se eles não roubarem, Deus cobra do mesmo jeito, gente. Deus vai cobrar aquilo que é dele. E Deus vai cobrar também tanto do pastor quanto do padre que está desviando aquilo que é dele. Por isso que a missão está atrasada. Porque o dinheiro que era para estar sendo investido na missão, a gente está usando para outras coisas e não para a missão.
Que voto Jacó? Agora a gente vai ver aqui, o dízimo já era devolvido muito tempo atrás, ou o dízimo é algo de agora, ou o dízimo é algo da época de Jesus. Jacó devolveu o dízimo. E ele diz o seguinte, vamos ver o que Jacó falou quando ele devolveu o dízimo. Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Verso 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te devolverei o dízimo. E não tinha igreja na época. Porque a igreja foi construída na época de Moisés, quando Deus falou, e me farão um santuário para que eu habite no meio dele. Não tinha igreja, não tinha igreja. Jacó decidiu devolver o dízimo. Então ele pegou a parte que pertencia ao Senhor e entregou aos levitas. Mas ele não ficou com o que não era dele. Entende? Que os nossos antepassados já acreditavam na bênção da fidelidade do dízimo e que eles eram fiéis, independente do que ia acontecer com o dinheiro, eles eram fiéis. E é isso que Deus pede de nós. Com que palavras reconhece Jesus a necessidade de dar o dízimo, até das coisas aparentemente pequenas? Tipo, Marisa, eu estava ali na casa da minha mãe, e aí eu fui lá ajudar minha mãe a lavar uma vasilha, e ela me deu R$5. Eu preciso devolver o dízimo dos R$5? Meu filho estava aqui brincando em casa, eu recebi um pagamento, tá? E eu dei R$2 para o meu filho. Eu falei, filho, ó, pega esses R$2 aí para você comprar balinha. O meu filho precisa tirar o dízimo desses R$2? Vamos ver o que vou deixar Jesus responder. Vamos deixar Jesus responder. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, verso 23. Ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Às vezes a gente se preocupa em devolver o dinheiro só das coisas boas, só das coisas grandes. E o que Jesus quis dizer aqui? Que você tem que devolver também das coisas que lhe são pequenas. Ele falou isso, vocês, seus hipócritas, se importam tanto em devolver o dinheiro tal, mas nas pequenas coisas, as pequenas coisas da vida, como amar alguém, ajudar alguém, servir alguém, ou tirar o dízimo de pouca coisa, vocês não fazem isso. Hipócritas, Jesus nos chamou. Deus, Ele quer que a gente seja fiel nas grandes coisas e também nas pequenas, naquelas que você acha que não tem importância nenhuma. É nessas que Jesus também está nos observando. Que promessas é feita aos que trazem fielmente o dízimo à casa de Deus? Hoje nós já temos a casa de Deus. Na época de Jacó ele não tinha, ele entregava aos levitas. Mas hoje nós temos casa de Deus. Moisés estabeleceu o templo e até hoje nós temos igrejas em todos os lugares, seja adventistas, seja católicas, seja batistas, presbiteriana. Nós temos igrejas em todos os lugares. E a pergunta é, que promessa é feita aos que trazem fielmente o dízimo à casa de Deus? Malaquias, capítulo
3. Esse a gente sabe até de cor, né? Porque está escrito até nos nossos envelopes. Malaquias capítulo 3, verso 10. Diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Irmãos, o dízimo então agora deve ser entregue na igreja. É uma ordem que foi dada pelo Senhor Deus. Como agora foi instituído igreja desde a época de Moisés, o dízimo deve ser devolvido em igrejas. Dízimo não é para comprar cesta básica. Dízimo não é para dar para os pobres. Dízimo não é para ajudar pessoas necessitadas. Isso é as suas ofertas. O dízimo é para ser entregue à casa do tesouro, está escrito aí. Para que haja mantimento na minha casa. A casa de Deus, ela é sustentada com o dízimo. Essa é a fidelidade do Senhor. Você pensa, como que nós vamos sustentar a igreja? Nós temos gastos com luz. Até o banco que você sentou hoje precisou ser limpo para você sentar. E aí, quem vai comprar o sabão? Quem vai pagar a água? Quem vai pagar o zelador para limpar? Porque você não veio aqui limpar. Você chegou na igreja hoje, ó, você viu tudo limpinho, olha. Tudo limpinho. E aí, você veio limpar? Foi você que comprou o sabão? Você percebeu que para você sentar no banco, o banco tinha que estar limpo? Tem que ter luz, porque senão nem microfone ia funcionar. E aí eu digo, irmãos, quem vai sustentar? Ou você vai continuar vindo à igreja sem ajudar no sustento da igreja? A casa do Senhor é sustentada pelos seus dízimos e suas ofertas. E aqui ele diz mais, ó, para que haja mantimento na minha casa. Agora, Jesus, ele é tão bom que ele fala assim, olha para mim aqui, gente. Ele fala assim, ó, você vai trazer dinheiro para poder eu pagar o pastor, você vai devolver seu dízimo, sua oferta para a gente comprar sabão, para comprar água, para pagar a luz, para comprar o som, para manter tudo, mas eu tenho uma coisa ainda para te dar. O que, Senhor? Além de eu ter que dar, o Senhor ainda vai me dar alguma coisa? Vou. Além de você sustentar a minha casa, eu vou fazer o seguinte. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Uma troca, você me dá um pouco e eu te dou muito. É isso que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer, você me dá R$200 de dízimo e eu vou te devolver 200. Não, ele não disse, você vai me devolver R$100 de dízimo e aí eu te devo 100. Não, ele disse, você devolva o seu 100 e eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. É um pedido com promessa. E quando Jesus fala que vai abrir a janela do céu, ele não está se referindo só a dinheiro, não. Ele está se referindo a emprego, ele está se referindo à saúde, ele está se referindo a paz, tranquilidade, comida, harmonia, felicidade, ar para respirar, um sono tranquilo. Ele vai sustentar a sua vida se você for fiel. É uma promessa. E ele falou assim, ó, me prove se eu não vou fazer isso. Gente, eu nunca vi em toda a minha vida um fiel dizimista passar fome. Eu nunca vi em toda a minha vida um justo mendigar o pão. Eu estou falando eu nunca vi uma pessoa que é fiel no dízimo passar perrengue. Eu nunca vi. Porque eu não passo. Porque depois que eu perdi o meu Passat, eu percebi que eu preciso ser fiel no pouco ou no muito. E Deus, ele é tremendamente generoso, porque nunca me faltou nada. E o que eu tenho ainda dá para dividir, porque ele prometeu abrir a janela dos céus. E eu pergunto, eu falo uma coisa para vocês, que tamanho é a janela do céu? Jesus falou, eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Que tamanho é a janela do céu? Alguém se arrisca? É no tamanho da tua fé. A janela é no tamanho da tua fé. Se tu hoje negocia com o Senhor, Deus, hoje não dá para eu te devolver o dízimo de tudo, hoje eu vou negociar. Hoje não deu para eu dar R$100, vou dar só 50. Beleza. Então a janela vai abrir 50%. É sério, irmãos. Está escrito.
Senhor, hoje, esse mês, não deu para devolver o dízimo de nada. Esse mês eu não vou devolver. Beleza. Então, eu vou devolver as mesmas bênçãos que eu também devolvo para os ímpios. Sol, que é o básico para todo mundo, o ar para todo mundo. Deus dá a mesma bênção proporcional para os ímpios, dá para você também. Se tu quer algo extra, além do que os ímpios já têm, seja fiel, irmãos, porque tem uma janela preparada para abrir para você. E é sem medida, é mais do que aquele valorzinho que você devolve achando, nossa, eu vou devolver R$1.000, porque eu recebi 10 mil esse mês, eu tenho que devolver mil, nossa, 1.000 é dinheiro demais. Dinheiro demais é quando Jesus abrir a janela do céu, amém? Porque Deus tem uma promessa a ser cumprida e Deus, Ele é fiel. E Ele não vai ficar fazendo você andar em pendaíba, em mendigando, tira um dinheiro daqui, ó, desveste um santo aqui para tampar outro santo ali, porque o salário não está dando, porque a culpa é tua. Tu não está querendo essa bênção que Deus prometeu. Então, quanto menor a janela que tu abre, assim é as tuas bênçãos também. Quanto maior você abrir a tua janela da tua fé, Deus fará isso contigo também. E o que ele fez de Jacó? Um dos homens mais ricos da face da terra. Entende? E Jó? Já perdeu tudo, mas a Bíblia diz que ele era fiel também nos dízimos. Lá está escrito. Deus duplicou tudo que ele tinha perdido e se tornou, e não houve depois dele ninguém mais rico sobre a terra. Perdeu e ganhou. Porque quem devolve dízimo perde e ganha, porque Jesus, ele é fiel. E eu amo essa promessa do Senhor. Mas tem aqueles que ainda retrugam o coração, que insistem em dizer, eu não vou devolver dízimo, eu não vou devolver, porque os pastores ficam enricando, os padres ficam enricando, eu não vou devolver. Eu vou pegar meu dízimo, eu vou dar de cesta básica. E para esses? Que promessa Jesus tem para esses? Tem, Jesus tem promessa. Vamos continuar a leitura aqui? Agora a gente vai ler o verso, vamos voltar, Malaquias 3, e vamos ler o verso 8 e 9. Porque eu, o Senhor, olha como que começa esse verso, ele não está falando só porque eu, Moisés, porque eu, Malaquias, profeta Malaquias, porque eu, profeta Isaías, não, a própria boca do Senhor está dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta, em que estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Então tem uma bênção para aqueles que devolvem e tem uma maldição para aqueles que retêm. Você pode até andar pela rua sorrindo, fingindo que está feliz, fingindo que está tudo bem, mas no fundo tu sabe que não está. No fundo tu sabe. E ainda diz, Deus ele não mede nem palavras para chamar essas pessoas que retêm dízimo e oferta. Ele é bem claro, ele fala assim, ó, ladrão. Porque ele falou, tu me roubas. Quem rouba é ladrão. Ele não mede nem palavras. Então, além de te chamar de ladrão, Deus ainda te amaldiçoa. Irmãos, isso é coisa sagrada. As pessoas, quando estavam levando a arca da aliança, quando o boi tremeu lá e deu uma tremidinha e a arca parecia que ia cair, né? E foram tentar ajudar a arca e colocaram a mãozinha, foram fulminados na hora, morreram na hora. Tu não é morto na hora quando retém o dízimo, porque Deus é misericordioso. Mas, em compensação, Ele também não te abençoa com as janelas do céu. Ele também não abre as janelas. Ele fica só vendo as migalhas caindo aí sobre tua vida. É isso. Porque com a maldição, sois amaldiçoados, a Bíblia fala. Então, você, irmãos, isso aqui eu vou falar uma coisa. É você que decide, não é Deus. É
É você que decide se você quer ser fiel ou não, se tu quer que Deus abra as janelas do céu ou não. É você que decide se você quer muitas bênçãos ou não, é você. Deus, ele só vai te recompensar pela tua escolha. É isso, simples assim. E eu vou terminar com as duas últimas perguntas. Com que espírito eu devo devolver os meus dízimos e as minhas ofertas? Agora, Maria, você falou que eu fiquei até com medo. Agora eu vou devolver com medo. Agora eu vou devolver pensando assim, eu vou devolver, mas vai me fazer uma falta. Era bem com esse dinheiro que eu estava pensando em pintar a parede ali. Era bem esse dinheiro que dava para eu tampar o buraco da parede ali da minha casa. Com que coração eu devo devolver os meus dízimos e minhas ofertas? Vamos lá para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Eu devo devolver meus dízimos e minhas ofertas pensando assim, vai me fazer falta? Ou então, eu vou devolver porque senão o Senhor não vai me abençoar? É assim? 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Está escrito, gente, não adianta você devolver pouco dízimo e achar que você vai receber muito, que não vai. Não adianta você devolver pouca oferta e achar que vai receber muito, não vai. Está escrito, aquele que semeia pouco também vai colher pouco, mas o que semeia fartura também vai colher com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se tu já devolve achando que vai receber castigo de Deus, se tu devolve achando que vai te fazer falta, se tu devolve porque senão não vai para o céu, nem precisa devolver. Nem precisa. Deus, ele quer uma oferta e um dízimo que ele é devolvido com alegria. Senhor, está aqui. De tudo que eu recebi, está aqui. Pai, como eu gostaria de te dar muito mais. Mas tu sabes que eu tenho outras coisas, Senhor. Mas eu devolvo a minha fidelidade, está aqui, e a minha vida e o meu coração também. É assim que a gente deve devolver a Deus. Com alegria. Sabendo que não vai te fazer falta. Pelo contrário, esse dinheiro vai pregar o evangelho para a gente poder ver Jesus voltar logo. E eu fico pensando, sabe, irmãos, como nós somos generosos quando vamos comprar uma pizza, né? Como somos generosos quando vamos quando vamos comprar uma pizza. A gente tira R$50 do bolso, uma pizza R$60, nós tira, irmão, tira. Aí, quando chega a hora de dar a oferta, é R$5. Eu quero saber aqui, não levanta a mão não. Quem já teve coragem de tirar R$60 para dar de oferta? Porque dá na pizza. Eu fico pensando, né? Como a gente é generoso para abastecer um carro para fazer uma viagem, né? A gente coloca lá R$300, 400, né, de combustível e viaja. Você já tirou 300 e 400 para dar para Deus? Ixi, difícil demais. Como a gente é generoso para as coisas do mundo. E como somos mão de vaca e murrinha para as coisas celestiais. Falou que é para tampar, para pintar a igreja. Como é difícil tirar o dinheiro para comprar uma lata de tinta daqui. Falou que é para arrumar. Como é difícil tirar o dinheiro para comprar um cimento. Mas para comprar um carro, uma casa, um sapato, uma roupa, uma viagem. Como é fácil tirar dinheiro do bolso, né, irmãos? Última passagem. Que palavras de boas-vindas vão ouvir aqueles que foram fiéis ao Senhor em tudo? Minha última passagem eu encerro com o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do verso... Não, Mateus 25, verso 21. Jesus diz assim... O Senhor disse, tá vendo? Não é Mateus o que escreveu a Bíblia, né? O livro de Mateus. Não é Mateus. O Senhor, novamente Deus falando com a boca dele. O Senhor disse, vinde bem, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor.
Gente, presta atenção, é o que eu quero que vocês entendam nessa mensagem. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Jesus nunca te pediu tudo. Ele nunca te pediu todo o teu salário. Ele sempre te pediu a 10ª parte, o seu pouco. E olha o que ele fala. E sobre o muito, ele vai te colocar. Se tem uma pessoa, um ser que não é mão de vaca, é esse Senhor Jesus Cristo. Porque ele sempre te pede pouco e te dá muito. Eu sou assim, se pede chocolate, eu parto no meio. Eu ainda vou medir ainda qual é o maior. Tinha esse aqui é o seu. Sim, moço. A gente é miserável. E a gente abençoa os outros proporcional, né? Se a irmã Valquíria, ela é boazinha, eu vou ajudar. Mas a irmã Flor é meio chata. Eu vou lá, mas... até os outros, a gente é meio mão de vaca para abençoar. Mas Deus não é assim. Ele sempre quer te abençoar muito, mesmo dando pouco. Olha, você seja fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Devolva o pouco, eu vou te dar muito. Eita, Jesus glorioso, mão aberta. É um Deus que não tem miséria, mas depende de cada um de nós. Depende de você escolher ou não querer essa bênção grande do Senhor. E eu termino dizendo, amigos, ser fiel nos dízimos e nas ofertas não é só uma questão de números, é uma questão de confiança, gratidão e entrega. Deus não precisa do nosso dinheiro. Precisa? Não é à toa que Ele vai te retribuir com muito. Ele vai te dar mais do que o que você deu. Então é porque Ele tem sobrando. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. E Ele diz na Bíblia, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se tu põe um tesouro aqui na terra, teu coração está aqui. Mas se você põe o seu coração no céu, o seu tesouro está lá. E quando somos fiéis, mostramos que confiamos nele para cuidar de todas as nossas necessidades. Dízimo não tem que ver com as nossas emoções. Hoje eu estou legal, eu não estou. Hoje eu estou triste, nossa, eu estou numa raiva, eu não vou devolver dízimo hoje, eu estou numa raiva. Dízimo não tem que a ver com nossas emoções. O dízimo é uma parte que pertence ao Senhor e deve ser entregue ao Senhor. Se hoje você sentiu Deus falando com você, dê esse passo de fé. Seja fiel, não por obrigação, mas por amor a Ele. E creia, Deus honra cada ato de fidelidade. Que Deus te abençoe e te faça prosperar. Que a sua prosperidade seja para a glória do Senhor. Amém.